Oi gente, tudo bem? Meu nome é Andressa Bristol, do canal Bristol's Books. A ideia dessa semana é sobre a graphic novel O Corvo, do autor James O'Barr, lançado pela Dark Side esse ano. Esse aqui é a edição definitiva, a história completa reunida nessa edição. São 272 páginas da história do Corvo, que foi iniciada, né? Ela começou a ser escrita em 1981 pelo autor. E também tem um filme que é muito conhecido, né? O Corvo, de 1994, que foi protagonizado pelo ator Brandon Lee, que infelizmente houve um acidente fatal, né? Que acabou provocando a sua morte. Mas eu vou falar primeiro rapidinho sobre o livro, que está belíssimo. O livro, além de trazer a história completa, toda reunida, também tem 30 páginas de extras também. Então tem ilustrações muito bacanas, muito bonitas. Eu vou mostrar um pouco para vocês aqui. Tem ilustrações também, um pouco mais para vocês. Então, e também tem uma introdução inédita do autor, onde ele fala um pouco sobre a sua obra, sobre o que motivou para escrever essa história em quadrinhos. O autor, em 1978, ele perdeu a sua namorada em um acidente de carro, né? Um motorista bêbado acabou atropelando ela. E ele sempre se sentiu muito culpado, porque ele, contando a sua história, ele tinha um carro, só que o carro ele não tinha os impostos pagos. E ele estava com medo de dirigir e a polícia acabar pegando ele. Então ele ligou para a namorada para ela ir buscá-lo. Então acabou acontecendo esse acidente. Então o autor ele passou muito tempo se culpando, né, sentindo um ódio muito grande pelo que aconteceu. Ele colocou aquilo como culpa dele, então ele tinha uma raiva, um ódio muito grande por si mesmo. Então ele começou a escrever a história do Corvo. Em 1981 ele escreveu as primeiras páginas nesse ano, que era uma forma de expurgar essa raiva, né? De colocar essa culpa toda no papel, nos desenhos, tudo ele fez à mão e tudo mais. Então ele precisava expurgar essa raiva toda, tirar esse ódio todo dele. E é uma jornada, assim, nesse livro você vê a jornada do autor para se perdoar, né? O auto-perdão, quanto esse auto-perdão foi importante na vida do autor e quanto isso afetou a vida de outras pessoas também. O Corvo é uma história em quadrinhos. Ele conta a história do Eric Draven e da Shelley Webster. Eles são noivos. E aqui nos quadrinhos eles ficam noivos e eles vão passear, fazer um passeio. E quando eles estão voltando, o carro quebra no meio da estrada. E eles ficam sem saber o que fazer. Até que de repente passa uma gangue, né, de criminosos, que eles estão completamente chapados, né, usaram drogas, e eles vendo aquele casal vêem uma oportunidade de fazer o mal. Então eles vão lá infernizar a vida do casal, eles param o carro para infernizar a vida do casal, e o Eric, tentando defender a noiva dele, tentando defender a Shelley, ele acaba levando um tiro, e a Shelley é espancada e violentada de uma maneira muito brutal, e ele acaba meio que vendo tudo isso. Então, um tempo depois, né, um ano depois da morte dele, ele ressuscita, né, com a ajuda de um corvo, e ele ressuscita para poder vingar a morte dele. Então ele vai atrás das pessoas que machucaram, né, que feriram a noiva dele, que mataram os dois, aliás. Então essa é a história. Então o autor aqui ele conta que essa é uma edição nova, inédita, e tem partes também que não foram colocadas na edição original, que o autor não colocou, ele não se sentiu confortável em usar, né, não sabia como usar. Agora nessa edição ele colocou essas partes que foram tiradas, né, da obra original. É muito bacana ver isso, porque ele falou assim, tem momentos também que ele ficou pensando, será que eu devo usar a minha história, usar alguns detalhes da minha história no Corvo? Será que isso não vai ser tipo, eu estou usando a nossa história e tudo mais, para o bem próprio? Mas ele acabou colocando, e eu achei isso muito bacana também, alguns detalhes, algumas passagens também. O filme de 1994, O Corvo, ele na verdade é uma série de filmes
que durou de 94 até 2005, mas foi protagonizado pelo ator Brandon Lee, o primeiro filme, mas infelizmente houve um acidente onde ele acabou sendo baleado de verdade e morreu. A gente sabe dessa história. Mas eu resolvi comparar um pouco os quadrinhos com o filme, que o filme é muito bom, eu gostei bastante. A primeira vez que eu assisti eu era criança, então eu não tinha muita noção das coisas, né, o que eu tinha que reparar, o que eu tinha que olhar a história direitinho. Então eu acabei fazendo uma pequena comparação. O filme comparado aos quadrinhos é bom, mas claro, sempre, né, a história original, sempre o livro, sempre os quadrinhos são melhores que o filme, né, que a adaptação. Mas em si o filme, se você observar apenas o filme sem comparar com a história original, ele é muito, muito bom, né? A montagem do filme é muito boa, os atores são muito bons, então foi uma produção muito boa. Ele ganhou alguns prêmios, foi indicado a outros prêmios também em 95. E ele acabou virando alguns anos depois, ele teve esse boom apenas alguns anos depois, né, que virou um filme cult, né, pelo ar gótico dele, né, pelo esse lado mais sombrio. E o diretor, em todo o tempo do filme, é um filme escuro, é um filme com tons escuros demais, né, sempre está chovendo, tudo é de noite, escuro, exatamente para representar essa dor, representar esse sofrimento do personagem do Eric Draven. Algumas partes do filme não condizem, né, com os quadrinhos, é bem diferente. Alguns personagens eles são trabalhados de forma diferente, mas tem outras partes iguais. Por exemplo, quando ele entra na casa de penhor, é uma parte que está nos quadrinhos, que aliás foi uma parte adicionada agora nessa edição inédita, né, que ele acabou tendo que retirar na obra original. E é um filme assim que marcou, né, acabou marcando, né, os filmes de terror e tudo mais na época. O próprio autor fala que ele se sentiu muito culpado pela morte também do ator Brandon Lee, porque foi ele que escreveu a história, então se ele não tivesse escrito a história, ele não teria ido gravar, ele não teria sido chamado, ele não teria sido morto. Então o autor ele passa por momentos muito difíceis, né, enquanto ele está escrevendo a história, enquanto ele faz o filme. Né, o filme é uma homenagem ao Brandon Lee e à noiva dele, a Elisa, na época. Então o autor, ele nos quadrinhos e no filme você sente esse sofrimento todo, sente a dor do personagem, você consegue sentir a dor do personagem, né? Eu falo assim que no livro você sangra, o livro sangra o tempo todo, você está sentindo a dor, você consegue sentir o que o autor quer te passar, o que o autor quer trazer para você. A mensagem dele é muito forte, é muito impactante, porque o Eric Draven vai na sua busca de vingança, né, para vingar a morte da sua noiva, mas aqui na vida real a gente não tem isso. A gente não pode vingar o que aconteceu, alguma coisa do nosso passado, a gente não pode, né, voltar ao tempo, a gente não pode consertar algumas coisas. E o autor nos ensina que é muito importante a gente ter esse auto perdão, da gente se olhar no espelho e falar eu te perdoo, porque isso é muito libertador, isso é muito importante. Foi isso que o autor trabalhou durante a construção dessa história, ele teve que trabalhar novamente durante as gravações do filme, por conta da morte do ator. Então é uma história de amor, os quadrinhos até mencionado aqui, que é uma história de amor, é uma carta de amor do autor pra gente. Então tudo que o autor sentiu durante a morte da sua namorada, ele expôs aqui, de forma crua, de forma, né, bem visceral. A gente sente essa dor, a gente consegue se colocar no papel do personagem. E a gente fica, a gente se emociona em muitos momentos da história. O autor também coloca poemas, né, fazendo interligações com a história. E a gente acaba sentindo muito mais quando tu lê um poema e tal, sente realmente o que o autor quis passar. Então é uma obra assim que eu acho que todo mundo deveria ler, né? É uma edição muito bonita. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, eu acho que eu posso mostrar bem rapidinho. Então assim, o autor fala assim que ele foi refazer nessa edição, fazer essa edição inédita, né, completa, com novas partes e tudo mais. E ele fez tudo na base da mão mesmo. Ele não usou nenhum tipo de tecnologia, não usou computador, não usou nada, porque
Ele acredita que isso tira a originalidade, né, tira a beleza da sua arte, dos seus desenhos. Então eu achei isso muito interessante, achei muito bacana. E é uma obra assim que você lê rápido, né, é uma história muito impactante, uma história muito forte. E eu também recomendo super o filme é muito, muito bom. Eu não assisti os outros filmes da série, né, porque o foco mesmo da história original estava no primeiro filme, os outros foram apenas continuações que não tiveram tanto sucesso assim. E uma curiosidade é que o filme Corvo, ele teve um orçamento de 6 milhões de dólares, mas ele rendeu, né, o lucro total nas bilheterias foi de 94 milhões de dólares, então foi um mega sucesso na época. E também teve um seriado, né, canadense, que também foi de 98 esse seriado, mas também não teve tanto sucesso assim. Então é isso, gente. Muito obrigada. Se vocês gostaram da resenha, não esquecem de deixar o like, de comentar e, claro, se inscrever pro canal pra gente crescer cada dia mais, tá bom? Muito obrigada.